Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Em Pauta, sua revista eletrônica semanal que fala de assuntos pertinentes ao seu dia a dia. E hoje o tema é a privatização dos Correios. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ou simplesmente Correios, é uma empresa pública federal responsável pela execução do sistema de envio e entrega de correspondências no Brasil, mas que não se limita apenas a essa atividade. Executa a distribuição de encomendas em todo o território nacional, bem como presta outros serviços de apoio ao governo, em todas as esferas, e de apoio também à população. Atualmente, mais de 55 mil carteiros percorrem por dia cerca de 435 mil quilômetros, seja a pé, de carro, moto ou bicicleta. Para se ter uma ideia, isso corresponde a percorrer 98 vezes os pontos extremos, do norte ao sul do Brasil, do Monte Caburai, em Roraima, ao Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, ou 100 vezes os extremos de leste a oeste, entre Ponta dos Seixas, na Paraíba, e a Serra Contamarana, no Acre. Todas as cidades brasileiras, ou seja, 5.570 municípios, têm os serviços dos Correios. Infelizmente, com a proposta de privatização da empresa, o número de empregos e entregas postais devem diminuir. Afinal, os serviços deverão ficar mais caros para a população que mora no interior do Brasil, onde é de difícil acesso. A Câmara dos Deputados já aprovou a privatização com 286 votos a favor, 176 contra e ainda 2 abstenções. Agora o projeto está no Senado Federal. Para falar sobre o assunto, privatização dos Correios, estão no Em Pauta de hoje Igor Venceslau, pesquisador, geógrafo, mestre e doutorando pela USP, e Josué Canto, presidente do Sincotelba. E então, a privatização dos Correios é bom ou ruim para o Brasil? É isso, e hoje o Em Pauta vem com esse tema que é tão importante para o Brasil. Enfim, sejam bem-vindos, viu, ao Em Pauta. Eu já começo com o Josué. É bom ou ruim para o Brasil a privatização dos Correios? Ciel, na verdade é péssimo para o Brasil, até porque o próprio vídeo ele fala muito bem que haverá diversas consequências para a sociedade, com aumento de tarifa e ausência dos Correios em todo o município, como é hoje. Então, para o brasileiro é péssimo. Pois é, péssimo, segundo Josué. Agora, Igor, antes de você falar se é ruim ou é bom para o Brasil, aquele é um livro seu, fruto também de muita pesquisa, não é isso? Sim, esse foi um livro que lançamos esse ano. Primeiro, muito bom estar aqui com vocês na Band. São quase 10 anos de pesquisa sobre os Correios que a gente faz. Começou aqui na Bahia, inclusive, minhas pesquisas de graduação, e depois fui para São Paulo, na USP, continuei. Então a gente teve esse ano a ideia de juntar os principais resultados dessas pesquisas num livro que saiu, que foi um livro que também foi divulgado no Senado, na Câmara, para os parlamentares conhecerem um pouco das pesquisas que a gente faz. E então, é ruim ou é bom para o Brasil a privatização? Então, baseado nessas pesquisas que a gente fez, né, no que a gente vem acompanhando, de fato é muito ruim para o Brasil a privatização, né, sobretudo nesse formato que o projeto de lei foi votado na Câmara. A gente vai ter a chance de falar mais, mas os aspectos que a gente ressalta no livro, que o Correio do Brasil tem, que quase nenhuma outra empresa tem, nem no Brasil nem no mundo, que é essa presença em todos os municípios, né? Que é essa obrigatoriedade, que mesmo que uma agência não seja lucrativa, que ela continue funcionando, porque na contabilidade nacional a empresa continua sendo lucrativa. Então, esses são elementos que a privatização pode trazer diversas dificuldades. E queria lembrar, Zé, que sobretudo num país como o Brasil, que fazer logística é muito difícil, né? Não é o mesmo entregar uma encomenda em São Paulo e numa cidade ribeirinha da Amazônia. Então, por esses elementos, a nossa orientação acadêmica, científica, é que esse formato público, ele atende melhor às demandas brasileiras. A gente vai falar muito sobre isso ainda, Igor, Josué. Mas é o seguinte, quem interessa a privatização? Interessa pro povo, né? E aí? Tem perguntas da população. Aqui o povo fala. Fala, povo! Eu queria saber o que o Correio, quem vai ganhar com a privatização dos Correios. Fala, povo! E aí?
por que o governo quer privatizar os Correios, Josué? Na verdade, Zé, essa é uma pergunta que fica no ar. O governo não tem justificativa alguma de privatizar os Correios. Primeiro, que é uma empresa que é altamente lucrativa, como foi dito recentemente pelo próprio governo. E segundo o presidente da República, diz que esse ano está com a previsão de 3 bilhões, quer dizer, o dobro. E sem falar que o principal é manter a entrega postal universal para todos os brasileiros, de forma igualitária. Que esse projeto, essa PL 591 não dá, que ela vai criar diferenciação, ou seja, se você mora em um lugar mais remoto, mais longe, mais caro vai pagar. Então é horrível. Vai acontecer isso mesmo, Igor, pelas suas pesquisas? Quem mora no interior do Brasil, no rincão do Brasil, vai pagar mais se isso acontecer? Olha, obviamente, eu vou dar um exemplo do livro. Né? Hoje no Brasil, para você enviar um livro, e aí tem um grande mercado editorial, as pequenas editoras se beneficiam disso, esse tipo de serviço, que chama impresso, não é sensível à distância. Ou seja, eu posso enviar um livro de Salvador a Feira de Santana, ou de Salvador para o Acre, no extremo, que você comentou, e ele vai custar a mesma coisa. Né? Os serviços de encomenda, sim, Sedex e Pax, são sensíveis ao prazo. Mas uma série de outros serviços, né, como esses, são serviços subsidiados, na verdade. Então, esse subsídio ele já vai cair, então, obviamente, vai encarecer principalmente para esses lugares mais distantes. Pois é, bom exemplo esse do livro, hein? Mas vamos lá, mais perguntas da população. Aqui o povo fala, vai. Fala, povo! Oi, eu sou da The Fashion. Se o correio for privatizado, eu vou receber minhas encomendas? Fala, povo! Se realmente acontecer a privatização, ela vai receber as encomendas dela, como é hoje? Pois é, eu acho muito difícil, porque aqui nos grandes centros, Salvador, por exemplo, ou talvez São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes centros, tem entrega a verdade, mas, por exemplo, nos interiores, que é 500, 600 quilômetros, vai receber, vai. Agora, a qual o valor? Essa é a problemática, porque a questão dessa logística toda tem o preço do motorista, do combustível que está nas alturas, então tem uma logística financeira para manter esse serviço muito grande. Então a tendência é para o povo receber uma encomenda, ele vai ter que ter muito dinheiro e esperar quando irá, que não será como correio. Hoje é constitucional, por exemplo, que a gente tem a obrigatoriedade dos 5.570 municípios, que a gente tenha um posto, uma agência de correio? Hoje sim, hoje pelo artigo 21 até da Constituição Federativa, ela obriga a todo cidadão, seja ele rico ou pobre, qualquer tipo de gasto social, receber. E os Correios, interessante se dizer que se postou hoje, vai ter a obrigação de entregar, ainda que seja só uma encomenda. O Correios tem a obrigação, que a empresa privada não terá essa obrigatoriedade. Pela sua pesquisa, realmente as pessoas que estão muito distantes do litoral, por exemplo, brasileiro, elas hoje têm a garantia dessa entrega postal? Sim, sim. Inclusive, na pergunta que você fez para o Josué, esses municípios, todos esses municípios, às vezes de 2.000 habitantes, às vezes de menos de 1.000 habitantes, tem municípios no Brasil, eles têm uma agência própria, né? Não é um posto de atendimento, algo assim. Na verdade, a gente costuma dizer que os Correios são a única instituição no Brasil, a única empresa presente em todos os municípios. Isso, por um lado, é bom para a população, mas por outro também para as empresas que, por exemplo, ao venderem pela internet, pode entregar, né, por meio dos Correios em todos os municípios. Então, de fato, é algo inédito num país desse tamanho você ter uma cobertura desse tamanho. Mas é bom lembrar também, como o Josué comentou, isso é uma prerrogativa que está na Constituição, né? Isso é um princípio constitucional que se chama universalidade. Um bom exemplo para comparar com os Correios são o SUS, que também é outro serviço universal, ou seja, ele é um direito independente do lugar onde a pessoa se encontra. É isso. Vamos lá, mais perguntas do povo, porque aqui o Em Pauta, o povo fala. Fala, povo! Eu gostaria de saber que se os Correios forem privatizados, os preços de encomendas e de cartas irão aumentar. Fala, povo! Aí ela já falou dos preços. Os preços irão aumentar se tiver realmente a privatização? Com certeza, Zé. O Zé, hoje o Correios, ele banca para manter essas agências abertas mais de 6 bilhões, que é o valor calculado por ano, calculado para manter essas agências abertas. Se, por um acaso, for realmente efetivada essa privatização, esse custo de 6 bilhões será repassado. Sem dúvida. E repassado para onde? Para o serviço de encomenda. Com certeza irá aumentar e a gente, o povo, somente o pobre, é que mais serão prejudicados. Agora vem cá, uma pergunta para os dois até o pesquisador tem muito para falar sobre isso. Os Correios dão prejuízo?
Não, Zé, na verdade o Correio nunca deu prejuízo. Aí foi uma manobra contábil que teve no período pós-emprego, que fez com que trouxesse todas as dívidas da empresa, do funcionário, da receita da empresa para o presente. E aí, claro, que estava lá nos balanços e como tivesse prejuízo. Mas não, tanto é que esse ano, 2000, o ano passado, deu 1,5 bilhão de lucro, que o próprio presidente, quero ressaltar isso, declara que terá em média de 3 bilhões no ano de 2021 de lucratividade. Ou seja, se não dá prejuízo, por que privatizar? Então, além das questões de governo que já foram comentadas, há muito interesse por trás desse tipo de serviço, porque ele é um serviço estratégico. Bem, com o surgimento da internet, muitas vezes as pessoas pensaram, a gente não precisa mais de correio. Então o correio vai cair em desuso, ninguém mais vai utilizar. O que a gente vê hoje é justamente o contrário. O que a pandemia mostrou? Um crescimento enorme das compras pela internet. Verdade. Então, o que a internet faz é impulsionar os serviços postais. Esse é um serviço estratégico. Então, um dos interessados, que foi outra pergunta do público, na privatização dos Correios hoje também são as grandes empresas de logística, por um lado, empresas multinacionais, mas também grandes empresas de comércio eletrônico, algumas dos Estados Unidos, algumas da China, estão muito interessadas nesse mercado, que não necessariamente beneficia a população e não necessariamente beneficia a população de cidades mais remotas, sobretudo. Né? Então, é a hora do Brasil escolher aquele rumo que melhor atende às suas necessidades da população, e não a essas grandes empresas. Pois é, grandes empresas internacionais em um polo estratégico para o país. Isso é preocupante, né, José? Com certeza, porque na verdade a gente tem que compreender que os Correios primeiro não foi feito para dar lucro, mas dá lucro. Então nós temos que entender quem nós iremos servir, a população ou interesses de uma meia dúzia. Eu acho que o Correios já tem mais de 350 anos de existência, ele foi criado para servir a população como serve. Hoje, com todo o déficit de trabalhadores, o sucateamento que está sendo provocado pelo próprio governo, que é o nosso patrão, está fazendo para justificar uma privatização que só trará prejuízo à nação brasileira. Como eu falo sempre, o sistema é bruto, né? Mas mostra aquela câmera de cima lá, que lindo esse nosso estúdio, hein? Parabéns a toda a produção aí do Em Pauta, viu? Por esse grande estúdio, grande cenário aqui do Em Pauta, falando hoje sobre a privatização dos Correios. Mas tem mais perguntas do povo aqui, o povo fala. Fala, povo! Por que o governo quer privatizar os Correios? Fala, povo! A pergunta é simples e direta. Por que o atual governo quer privatizar os Correios, José? Na verdade, José, está bem claro que é para dar uma meia dúzia de amigos. Porque se de fato fosse um governo que quisesse trazer um debate amplo para a sociedade, já começaria na Câmara de Deputados Federais, onde não houve nenhum tipo de debate com a sociedade. Pelo contrário, algumas pesquisas que foram sinalizadas, a maioria da população brasileira é contrário. Mas, infelizmente, a gente está percebendo que é para dar a alguém ou algumas empresas para favorecer, que não é o povo. Pois é, Igor, é um polo muito estratégico para dar assim para empresas multinacionais, né? Então, e o governo faz um raciocínio errado, porque a gente vê que o Ministério da Economia, por exemplo, no Brasil hoje, ele quer fazer caixa, esse é o espírito que a gente tem, se desfazendo, né, dos patrimônios do país, vendendo empresas estratégicas como os Correios. Quando, na verdade, o desenvolvimento do Brasil e a melhoria das condições de vida da população dependeria de manter a empresa pública, usar ela para o desenvolvimento. Porque uma coisa importante que quase ninguém fala é que os Correios também levam as vacinas, os Correios também levam livros didáticos para as escolas. São os Correios que entregam no Brasil as urnas eletrônicas, por exemplo, das eleições. Então, os Correios são o que eu chamo, nas minhas pesquisas, de um braço logístico do Estado brasileiro para políticas públicas. Além do serviço postal, que é essencial, existe uma série de políticas públicas. Então, se a gente recebe vacina, lugares onde as pessoas retiram seus documentos, emitem CPF, o Banco Postal, que por 20 anos foi essencial para municípios onde os bancos privados não queriam atuar. Então, os Correios são um braço do Estado ali naquele município que às vezes só tem essa como instituição pública. Então, entregar os Correios é o contrário de um processo que tiraria o Brasil da crise. Para tirar o Brasil da crise, tem que usar todo o nosso arsenal, inclusive uma empresa postal que permite. Vou dar um último exemplo, se você me permitir. Em caso de catástrofes, como teve recentemente em Minas Gerais, por chuvas, tem sempre em Santa Catarina, como chegam os donativos. Pessoas doam alimentos, pessoas doam investimentos, chegam nesses municípios, nesses lugares remotos, pelos Correios. E quanto isso custa, tanto para o cidadão quanto para o Estado brasileiro? Nada.
Porque essa infraestrutura já está montada, a agência já está lá, o carteiro já recebe seu salário, ele não recebe mais se ele entregar mais uma encomenda. Então, com essa infraestrutura montada, é bom para o Brasil usar isso para erradicar a pobreza, para levar vacina, para levar alimento, para levar livro didático. Então, é essa posição que a gente vem defendendo. E o lucro da empresa é justamente para isso, né? Para ajudar o Brasil, não é isso? Por isso que é uma empresa estatal. É isso aí, vem cá. Tem mais perguntas do povo aqui, o povo fala. Vai. Fala, povo! As pessoas que moram no interior, nas cidades mais longes, vão continuar recebendo suas cartas? Fala, povo! É o medo da população. Se privatizar, ela vai receber a carta dela lá no interior do Brasil, da Bahia, do Sergipe? E aí? É o que eu estou dizendo, Zé, até anteriormente falando. Obviamente que vai ser muito difícil receber, porque dos 5.570 municípios, só 324 dão lucro. E qual é o empresário que vai entregar nesses 5.000 municípios que não dão lucro? De graça. Verdade. Entendeu? Não estou dizendo que o povo não pague. Até esse valor simbólico, vamos dizer dessa forma, porque a empresa privada vai cobrar 10, 15, 20 vezes maior. Então, dificilmente haverá entrega nesses municípios. É isso mesmo que acontece. Vai, ou pode acontecer aí? É difícil responder porque não, pode ser que essa pessoa venha receber, mas ela vai passar de um estado de ter direito a receber, que é o que acontece atual, para depender da boa vontade da empresa. Porque o projeto de lei, ele determina que com o tempo essa agência vai poder ser fechada. A decisão vai poder ser da empresa manter ou não, a partir de alguns anos, essa agência fechada ou aberta. A gente já sabe com um exemplo, por exemplo, da privatização dos bancos. A gente tem que ir na história para a gente pegar exemplos para comparar. Quando o Banco do Estado da Bahia, o Banério, por exemplo, foi vendido para um banco privado, esse banco que fez foi fechar agências em cidades do interior da Bahia. Agências essas de algumas cidades que eu conheço que nunca foram reabertas, né? Então, claro que a lógica da empresa privada, que não estou dizendo aqui que está errado, é a lógica do lucro, tá certo? Mas se isso for deixar a maioria dos municípios que não são lucrativos sem agência de correio, o que a gente esperaria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, é que esses poderes impedissem a privatização, justamente porque não vai beneficiar a maioria dos municípios. Tem mais uma pergunta, tem mais perguntas do povo. Aqui o povo fala. Fala, povo! Queria saber por que o correio demora de entregar minhas encomendas. Fala, povo! E aí, por que demora? Será um desmonte que acontece nos Correios ano após ano para chegar à privatização? Seria Boa isso? pergunta essa, Ezel, porque na verdade hoje o Correio desde 2011 que não contrata. Só que houve um aumento mais de 50% hoje nas encomendas, principalmente hoje é o carro-chefe dos Correios. Você tem uma matemática de mais de 10 anos que não contrata, com mais de 20% que saiu por dia, em resumo da história, e sem falar a política do governo, que tem mudado várias estratégias internas para dificultar as entregas. Então todo o projeto que está sendo feito pelo governo federal, que é o nosso patrão, é para que ocorra mesmo a insatisfação popular, que na verdade o Correio sempre serviu e servirá bem. Só basta tomar o rumo aí o governo deixar de lado essa ideia que só vai estragar a população, não mais o governo agora, que é o Senado, e a gente seguir, voltar ao que nós sempre fizemos bem, que é entregar no tempo certo. Dizem por aí que é bom durar pouco. E já estamos no finalzinho do programa Em Pauta, privatização dos Correios. Muito obrigado pela presença. E agora a bola está com os senadores. Tomara que os senadores tomem a medida exata e que não prejudique o povo, né, Josué? É que nós estamos esperando, nós estamos lá com um arsenal de sindicalistas e outros senadores que não estão nos apoiando para defender. Porque está claramente que essa PL 591 ela só trará prejuízo, como vários senadores já se posicionaram, principalmente lá do Amazonas, que se posicionaram contrário à privatização. É isso. Igor, muito obrigado, viu? Parabéns pelo livro Correios, Logística e Usos do Território Brasileiro. Parabéns, viu? Muito obrigado. Vamos esperar que os senadores escolham um caminho do conhecimento, um caminho que possa beneficiar a população brasileira. Pois é, o Em Pauta fica por aqui. Esse foi sobre a privatização dos Correios. Em breve, um novo Em Pauta, sua revista eletrônica sobre assuntos pertinentes ao seu dia a dia. O sistema é bruto, mas não é pro povo.